Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o sistema de transporte público de São Luís, né? E para isso a gente conversa agora com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís, Benedito Mamed. Benedito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, é um prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade da gente esclarecer as dúvidas sobre os sistemas de transporte. Maravilha, maravilha. Vamos falar sobre esse sistema de transporte, não é isso, Benedito? Falando justamente da coisa mais recente, né? Da coisa mais recente, que foi justamente o Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de São Luís, que instaurou segunda-feira, dia 23, um inquérito civil para apurar possíveis violações aos direitos dos usuários do transporte coletivo urbano daqui da capital. Bem, claro, né, o impacto disso e como vocês, né, do sindicato, receberam essa informação. Olha, é muito importante que o Ministério Público intervenha no processo em função de que as empresas e o gestor municipal, no caso a prefeitura, na pessoa do prefeito, intervenha para que se encontre uma solução para a questão. Então, o Ministério Público do Consumidor, ele tem por obrigação constitucional fiscalizar os direitos do consumidor, que neste caso específico está sendo muito atingido em função do conflito e da crise que está instalada no sistema de transporte. E é uma crise sistêmica, crônica, que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque o serviço de transporte público de massa é o grande vetor de desenvolvimento da cidade. É onde as pessoas deixam seu carro em casa ou motocicleta para utilizar o serviço público. Além disso, ele tem uma função social muito grande, que os estudantes se deslocam nesses ônibus, as pessoas que têm dificuldade de locomoção utilizam os ônibus nesse sentido, além daquelas pessoas que têm o que nós chamamos de gratuidade. São os idosos maiores de 65 anos e de 60 anos, os aposentados, né, as pessoas que têm portadora de necessidades especiais, né? Então, o serviço público, ele atinge essas pessoas. Ele também tem uma outra função muito importante, que é transportar os trabalhadores para as empresas, de uma maneira em geral, também para o governo do estado e para o município. É o ônibus que faz isso. É o transporte público. Pode ser ônibus, pode ser metrô, pode ser VLT, não interessa o meio em si. Mas é importante que esse sistema de transporte ele funcione de forma eficiente, exatamente para atender quem? O comércio e as empresas. A iniciativa privada, ela paga 60% do transporte público. Não é o município quem paga o transporte público. Quem paga o transporte público é a iniciativa privada. São as construtoras, o comércio, os hospitais. São esses funcionários dessas empresas que sustentam o transporte público. E eles também estão sendo os mais atingidos com essa situação de má gestão do transporte. Então, veja bem, quando você fala que o trabalhador não pode pagar a passagem, não pode mesmo. O trabalhador não tem que pagar a passagem. Ele tem que pagar a passagem do trabalhador e do empregador dele. Nós pagamos dos nossos funcionários. Então, a mesma coisa acontece com as outras empresas. Elas que têm que pagar seus trabalhadores. Está na lei do Vale Transporte. Então, quando você ouve a passagem está cara, o trabalhador não pode pagar, isso é uma falácia. Por quê? Porque quem paga a passagem do trabalhador é o empregador. Então, hoje nós temos grandes empresas, Mateus, Equatorial, Assembleia Legislativa, mais alguns órgãos públicos que pagam o transporte para seus funcionários. Sim. Bom, aí você tem um saldo de 10% de pessoas que pagam com tarifa inteira, num cartão que a gente chama hoje de Pague Fácil. Esse cartão nada mais é para servir para o autônomo, aquela pessoa que presta serviço, um pintor, um eletricista, um encanador. Quando essa pessoa vai prestar o serviço na sua casa ou em algum lugar,
Ele diz assim, olha, meu serviço é tanto e eu vou gastar tanto de passagem. A pessoa paga para ele e ele paga a passagem. Então, nós temos um remanescente ainda de 5% a 3%, que são os desempregados. Então, essas pessoas sofrem com a passagem, porque eles não têm como pagar. Então, essa é a estratificação da passagem hoje. Quem paga a passagem? O estudante e as empresas. O município entrou com um subsídio para pagar folha. Nós, na verdade, discordamos dessa forma do município entrar para pagar folha de empregados, porque é uma ligação que ele não tem direta com o empregado. Ele tem que pagar a empresa, se for o caso, e a empresa paga o trabalhador. É assim que funciona. Mas, Então, Benedito, prestados esses esclarecimentos, vamos para frente. Desculpe interromper, mas nesse sentido, quem pode determinar esse encaminhamento, né, justamente, são as empresas, né? Elas podem escolher o dinheiro que vem da prefeitura ser encaminhado para o trabalhador ou então para o próprio sistema, não é isso? Então, essa coisa de o dinheiro da prefeitura ser específico para pagamento de folha, ele pode ser remanejado ou não? Veja bem, isso aí, na verdade, está errado, está equivocado. A forma é o seguinte, bem claro, e isso que a sociedade tem que aprender a perguntar é o seguinte: qual é o valor da passagem do sistema de transporte? Quanto é o valor da passagem hoje? Essa é a primeira pergunta. Quando você chega ao cálculo dessa passagem, o município ele pode decidir fazer o seguinte: olha, a passagem deu R$ 7, R$ 8, R$ 5, não interessa. Ele vai dizer assim, bom, então eu vou pagar R$ 2 de subsídio na tarifa, para que o usuário final, que quem é o usuário final? As empresas, os estudantes e os avulsos, aqueles que pagam na catraca. Eles vão pagar R$ 5. E eu, município ou estado, vou pagar R$ 2 de subsídio para a tarifa ficar com modicidade. O que é a modicidade? É incentivar o usuário a utilizar o ônibus, ele não ter aquele gasto a mais, inclusive as próprias empresas também, para não estimular o uso de meios de transportes mais caros, como é o caso da motocicleta, como é o caso do aplicativo. Então, o transporte público ele tem que ter essa atratividade. Mas, como é que a lei manda? A lei manda primeiro, calcula-se a tarifa. Depois de calcular a tarifa, o município decide qual é o valor que ele quer subsidiar. É assim que funciona. Tem outro ponto também. Ele pode escolher não pagar a empresa diretamente para complementar a tarifa. Ele pode pagar uma classe específica, por exemplo, como estudante. O governo do estado decidiu que o estudante da rede pública estadual não vai mais pagar passagem. Então, o estudante não vai ter como reclamar que a passagem está cara, se ele não paga. Ele está andando, vamos falar assim, de graça. Então, o governo do estado tomou uma decisão excelente, porque muitos pais de família não têm condições de pagar, mesmo sendo meia passagem, o pai tem dificuldade de pagar a passagem, porque a passagem está cara, combustível subiu, o ônibus subiu e o salário subiu. São esses 3 pontos aí principais que encarecem a tarifa, por conta da inflação. Sim. Então, o que ocorre? Você tem pessoas de baixa renda que têm dificuldade de pagar a passagem para o estudante, para o filho. Às vezes a pessoa tem 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos. Isso custa para um pai, para uma mãe, R$ 400 por mês, R$ 300 por mês. É muito, está muito caro. Então o Estado foi lá e decidiu pagar a passagem do estudante. Foi uma excelente decisão do governador Brandão em pagar a meia passagem para os estudantes. Ou seja, ele empregou o dinheiro público naquele que mais precisa, que é o estudante. Sim. Então, e qual a sugestão, Benedito, para a prefeitura, né? Já que o governo do estado ele fez, enfim, está sendo bem-vinda, né? Como você está elogiando, o que a prefeitura deveria fazer?
A prefeitura também deveria, já ocorreu um plebiscito aqui, que o estudante não deve pagar a passagem. Quem tem que pagar a passagem é o município. O município que tem que pagar a passagem do estudante da rede municipal. Por quê? Porque já foi votado. Então, como ele paga de subsídio, vamos falar aí, 6 milhões, 7 milhões, ele pode segregar aí 2, 3 milhões por mês e pagar o estudante da rede municipal. Não precisa ter essa pressão para ele fazer isso, porque já está lá na lei, já tem um plebiscito. O estudante, a história do estudante, como é que se diz? Pagar passagem ainda, entendeu? Sim. Já está decidido via plebiscito essa situação. Certo. Benedito, a gente perdeu o sinal de vídeo, tá? Mas voltou. Ok. A gente já está no limite do tempo, né? Enfim, a gente teria, claro, que desenvolver mais detalhes, né, sobre isso, que é uma situação que acontece em outros estados também, a questão do subsídio, né? Não é só aqui, né? Para as pessoas que de repente pensam que é só aqui que tem subsídio, não é isso. Em outros estados também tem. A gente poderia aprofundar, mas eu preciso perguntar justamente isso aqui, voltando lá para o início, né, da nossa entrevista. O Ministério Público ele pediu informações, documentos, né, sobre todas as linhas do sistema de transporte público, incluindo itinerários, consórcios, concessionárias e frotas, né, as planilhas de custo do serviço, que são importantíssimas também, né, esses valores de subsídio de tarifa pagos de 2021 a 2026, para finalizar, número de novos ônibus introduzidos no sistema no mesmo período, medidas administrativas adotadas pelo município, quanto às falhas da prestação desse serviço, né? Justamente a parte do município, que deveria fiscalizar, essa fiscalização também não é feita. Mas em relação às planilhas de custo, né, essas informações que dá a entender que parece que existe uma certa nebulosidade, né, nesses aspectos. Enfim, como é que vocês recebem isso aí? E, enfim, vocês já foram notificados sobre esse inquérito lá no Ministério Público? Enfim, as informações específicas sobre esse inquérito. Sim, nós já tivemos 2 audiências já no Ministério Público e nós já prestamos as informações. E realmente é nebuloso, sabia? É bem nebuloso. Por que a prefeitura não apresenta o valor da tarifa? Essa é a pergunta. Quanto é a tarifa de São Luís hoje? Quem tem que dizer? O município. Tem uma lei específica, que é a Lei 3.430, que calcula quanto deve ser o preço da passagem de São Luís. Não é empresário que calcula, não é o município em si que calcula, é uma lei, está lá, a Lei 3.430. Você pode ter empresário A, empresa B, empresa C, empresa pública, empresa privada, isso não interessa. A planilha da lei é que diz quanto é o valor da tarifa. E o município não apresenta esse valor da tarifa. A gente sabe por quê? Porque está defasado. O direito difuso já determinou, doutor Douglas, 3 vezes o município apresentar os valores da tarifa. O Ministério Público do Maranhão já pediu que ele apresente a tarifa, ele não apresenta. No Tribunal Regional do Trabalho também já foi solicitado que ele apresente o preço da tarifa que está na lei, ele não apresenta. Por que ele não apresenta? Por que fica essa nebulosidade? De repente a tarifa está cara, está R$5, a tarifa poderia ser R$3 e não 5. Mas também pode ser R$8 e não 5. É preciso deixar claro que as empresas também, elas não podem dar reajustes de salários sem que o órgão gestor, o Estado e o município, eles autorizem esse aumento. O artigo 624 da CLT, ele é claro. Por isso que, quando se vai para a negociação, não vai só as empresas de transporte, vão as empresas de transporte, o município e o Estado. Porque lá eles têm que se manifestar sobre esse reajuste. Quando falo assim, empresários e trabalhadores estão fazendo greve. Não estão, porque quem tem que decidir é o município ou o Estado.
Quanto é o aumento que é permitido? É 8%, é 5%, é 10%? Nós vamos lá para homologar isso. Se o município e o Estado silencia, nós não podemos, por exemplo, dar um reajuste de 20% para motorista. Porque se a gente fizer isso, a tarifa vai subir para R$10. Seria muito cômodo que empregados e empregadores fizessem um acordo para subir o salário, para subir a tarifa. Mas não é assim que funciona. Então, tem que ler o artigo 624 sobre isso. Sobre ainda o Ministério Público, a gente já prestou as informações. São 223 ônibus novos, comprados entre os anos de 2022, 2023 e 2024. 223. Esses ônibus estão com as prestações em andamento. Por isso, a crise séria em algumas empresas que estão começando a paralisar suas atividades, porque ou ela paga a prestação do ônibus, ou ela paga o salário, porque a tarifa não está correta, não está certa. E aí o sistema está entrando mesmo em colapso. O Coatrac, por exemplo, o bairro do Coatrac, está ficando sem ônibus há vários dias. E as entidades, os órgãos gestores estão silenciados. Houve uma audiência na Câmara também, o município não compareceu, a audiência também junto ao consumidor, ele compareceu, mas não se manifestou absolutamente sobre nada. Então, as autoridades responsáveis pela garantia constitucional do transporte, que é a Justiça e o Ministério Público, eles já estão intervindo para tentar solucionar o problema. Certo. Benedito, a gente vai precisar de mais tempo, né, para trazer mais informações, enfim, desenvolver, enfim, eu conto com você novamente, né, aqui, para a gente continuar também essas discussões, claro, né, para trazer alguma luz para um futuro, né, para a gente sair, como eu estava dizendo ontem, né, um trocadilho, é uma luz no fim do túnel, né, que esse túnel aqui está uma coisa complicada. Eu acabei de conversar aqui com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís, Benedito Mamed. Benedito, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Adalberto, e aos seus ouvintes todos. Bom dia. Maravilha, bom dia. E assim a gente finaliza Mayra Nogueira, o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Assuma agora, sessão das 8, muita música boa. Claro, tem Rádio Ciência. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. Pesquisa da UFMA investiga as afasias na perspectiva da filosofia e da psicologia. Você sabe o que é ontologia? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM.